O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nesta noite celebrando, neste dia, a memória de São Bonifácio, que foi um grande santo que derramou o seu sangue testemunhando o Evangelho. São Bonifácio, a sua palavra foram suas palavras que edificam, e o seu testemunho de acordo com o Evangelho, apesar de todas as dificuldades. São Bonifácio se permaneceu firme porque alimentava a sua vida na palavra de Deus. Por isso que Bonifácio, assim como Paulo, suportou muitas coisas, muitos sofrimentos, e nos fala a primeira leitura que Timóteo também foi coparticipante dos sofrimentos de Paulo. E é maravilhoso o modo de como Deus vem em favor dos seus, libertando-os do sofrimento. A libertação que Deus oferece não é livrar a pessoa, o cristão, do sofrimento, mas é transformar o sofrimento numa edificação, é transformar o sofrimento no meio de salvação. É assim que Deus, Ele nos liberta do sofrimento, fazendo com que ele se torne para nós um degrauzinho rumo à salvação. Por isso Deus, Ele transforma, o sofrimento em verdadeiros frutos que nos aproximam de Cristo. O cristão, nos fala ainda a primeira leitura, ele tem que buscar a força para suportar as coisas da vida na palavra de Deus. É a palavra de Deus, nos diz Timóteo, é que nos alimenta, é que nos sustenta, é que nos edifica diante da dificuldade. E esta palavra de Deus é o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, que se fez homem e habita entre nós. E através da palavra do Senhor, nós vamos descobrindo e redescobrindo que somos amados por Deus, que somos prediletos de Deus. Mas essa mesma palavra nos ajuda a como viver a nossa fé, a nossa intimidade com o Senhor, o Messias, o Filho de Deus vivo, que conhece profundamente a cada um de nós. E o Evangelho de hoje nos ajuda, nos convida a conhecer cada vez mais a identidade autêntica do Senhor, que é a sua dimensão humana, mas também divina. Jesus, que é totalmente humano e totalmente divino. Por isso, Ele corresponde todas as nossas aspirações, as nossas expectativas. Mais do que corresponder, Jesus, Ele vai além dessa dimensão, da nossa expectativa, porque Ele é Deus e totalmente homem. Por isso Ele nos conhece profundamente
e Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Meu irmão e minha irmã, nesta noite a palavra do Senhor nos convida a sermos cada vez mais pessoas de oração, pessoas de intimidade com a palavra de Deus, porque diz Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Precisamos criar intimidade com a palavra de Deus, deixarmos-nos ser alimentados, mas também conduzidos pela palavra que se fez carne, a palavra que nos ama, a palavra que permanece conosco em todos os momentos de nossa vida. E é esta palavra que nos dá força para suportarmos todas as coisas da vida. Busquemos o Senhor em todos os momentos, em todas as situações da vida. É o Senhor que nos dá força, que nos dá coragem. E nesta Eucaristia, em que estamos celebrando memória de São Bonifácio, que foi um grande santo, ainda jovem, aos 18 anos, ele ingressou na vida religiosa, se tornou bispo, teve tantas diversidades na missão, mas não desistiu nunca, porque buscou alimentar-se da palavra do Senhor em todos os momentos de sua vida. E ele é assassinado, martirizado, juntamente com tantas outras pessoas, em 754, quando crismava vários catecúmenos, e os pagãos chegaram, assassinaram, martirizaram ele, mas também outras pessoas. Então a nossa vida tem que ser também conduzida pelo Espírito, em que o sofrimento por escolher Jesus faz parte, e Deus nos liberta, nos dando um sentido autêntico e verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.